Exaltado seja o nome santo do Senhor. A Ele é toda a honra e toda a glória. Que Ele cresça e nós diminua cada vez mais. Feche os seus olhos, meus irmãos. Encurva a sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor. Porque o Senhor vai falar ao coração de quem está sedento. Ao coração de quem está com sede e com fome da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque a Tua graça nos basta. Oh, Senhor, sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Que o Senhor esteja sempre no controle, no direcionamento de todas as coisas. Porque a Tua palavra, ela exorta, mas ela também edifica. Oh, Pai amado, usa-nos como um vaso em Tuas mãos. Nos molda todos os dias. Que possamos ser permitidos, Senhor Jesus, ser moldado por Ti. Porque sabemos que o que o Senhor tem para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. E o que o Senhor tem para nós é muito melhor do que o que a gente planeja. Hoje sempre daremos graça ao Senhor, porque toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, vocês dizem? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Podem se sentar. Deus seja louvado, inimigo derrotado. Que todo o espírito de dispersão, de frieza, de incredulidade, de dúvida, bata retirada em nome do Senhor Jesus. Amém? Que possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Agradeço ao Senhor por estar aqui trazendo a palavra que Ele quer me usar como instrumento essa noite para trazer para a igreja. Amém? Abram comigo, por gentileza, NVI, tá bom? Capítulo 13 de Gênesis. Capítulo 13 de Gênesis. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler o capítulo 13 de Gênesis, amém? Saiu, pois, a Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já estava armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tomarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado.
Irmãos, o tema hoje da pregação é Levanta-te, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse, existe uma palavra que ela se repete de forma contínua. Levanta-te. Esse texto ele aparece em todos os contextos bíblicos. Em meio à dor, em meio ao conflito, em meio aos medos, em meio aos processos, em meio às paralisias espirituais. Em todos os 66 livros da Bíblia, Deus nunca chama alguém para permanecer caído. Deus, ele sempre chama para se levantar. E o Senhor nos chama essa noite. Chama-nos, me chama e chama vocês a sermos fortes e corajosos e não covardes. Em Joel 3,10 diz: diga aos fracos, eu sou forte. E é assim que o Senhor nos quer, amém? Porque a nossa força, ela não vem de nós mesmos. A nossa força, ela vem de Deus. É a Ele tudo que temos, tudo que somos, é Ele que faz em nós. Quando Deus diz, levanta-te, meus irmãos, não veja isso como uma opção, como uma escolha. Eu levanto ou não levanto. Veja isso, meus irmãos, como um chamado. Levanta-te, porque o Senhor quer cumprir em você o propósito que Ele tem na sua vida. A Bíblia nos relata aqui que Abraão e Ló estavam na terra de Betel e eles tinham muitos bens, né? Tinham muitos gados e ali já não tinha mais como eles permanecer. Diante disso, Abraão sugeriu a Ló para ele, vamos apartar, cada um vai para um lado. Lá no versículo 9 ele fala, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele deixou que Ló decidisse, né? E Ló, no versículo 10, Ló mais que depressa, Ló levantou os seus olhos. Ele mesmo levantou os seus olhos. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, né? E aí ele escolheu ir para o lugar que diante aos olhos humanos era o melhor. Diante aos olhos humanos era uma cidade bonita, uma cidade atraente. Porque de fato, Sodoma e Gomorra era antes do Senhor destruir ela. E quando ele levantou os olhos dele e viu tudo aquilo, a gente consegue ver a intenção do coração. Eu penso em mim, no que é melhor para mim, e não no que é melhor para o outro, ou que é melhor para ambos, né? O Jó deixou com ele, mas o Jó pensou nos dois. Abraão pensou nos dois, mas Ló não fez a mesma coisa. Detalhe, o chamado de Deus foi para Abraão, não foi para Ló. Ló foi com ele. Ló não tinha sido chamado. E já no versículo 14, Deus diz para Abraão, olha a diferença. Deus disse para Abraão, após a separação dele de Ló, levanta o lugar onde você está e olhe para o norte, olhe para o sul, para o ocidente, para o oriente. Tá vendo tudo que você vê? Tudo eu vou te dar, para você e para a sua descendência, para sempre. Para sempre. O Senhor falou para Abraão, depois que ele apartou de Ló, que cada um foi para um canto. Uma pergunta, meus irmãos. O pó da terra pode ser contado? Não. Então a gente não pode medir o tamanho do nosso Deus. Não coloca limite no que o Senhor é capaz de fazer. Porque Ele tudo pode. Ele é o Deus do impossível, amém? Existe uma diferença, isso aqui é tudo eu coloco. Existe uma diferença que faz toda a diferença, essa é a minha fala. Existe uma diferença que faz toda a diferença entre o versículo 10
e o versículo 14. Porque no versículo 10, Ló levantou os olhos dele. Os olhos dele eram olhos humanos, olhos físicos, porém eram olhos da ambição. E o olhar de Abraão foi porque o Senhor deu a direção para ele. Ele não foi por conta própria, ele foi por direcionamento. Então existe uma diferença muito grande entre a gente decidir para onde a gente vai com para onde o Senhor de fato quer que a gente vai. Amém? Quem anda por fé não escolhe pelo que parece ser. Escolhe pelo que Deus diz para você. Porque nem tudo que parece ser, é. E é aí que a gente acaba tropeçando. E outra coisa, a bênção, ela não estava na terra. A bênção estava na pessoa de Abraão. Sabe por quê? Porque Deus chamou Abraão e não a terra. A promessa foi feita para Abraão, não para Canaã. Coloquei aqui, seguindo o nosso pastor Antônio. Penso eu, Andréia, né, Elvis? Penso eu, Andréia, que a terra só se tornou abençoada porque Abraão estava nela. Porque se a bênção estivesse na terra, o Senhor tinha falado com Abraão antes da separação. Se a bênção estivesse na terra, ele teria falado com Abraão antes da separação. Você vai para lá. Não, ele falou com Abraão depois que se apartaram. Ou seja, a bênção estava na pessoa. Isso nos mostra que bênção não está na localização, e sim na aliança que você tem com o Senhor. Aleluia. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que nem todo mundo que caminha com você foi chamado para permanecer com você? Nem todo mundo que caminha com você foi chamado para permanecer com você. Às vezes Deus permite a separação, não por rejeição, e sim por expansão. Perguntam para mim assim, o que isso quer dizer, Andréia? Isso quer dizer que em determinado ponto da sua vida, será necessário apartar de algumas pessoas que estão sendo pedra de tropeço na sua caminhada, para até então você receber as bênçãos que o Senhor tem para você e para sua descendência. Glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo 18, meus irmãos, quando Abraão foi para Manre, ali ele edificou um altar para o Senhor. Ele edificou um altar para o Senhor. Isso mostra a gratidão. Isso mostra a gratidão de Abraão para com o Senhor, porque antes de receber a bênção, e muitas vezes a gente quer fazer para o Senhor depois que a gente recebe. Primeiro você já vai dando glória, já vai agradecendo, já vai sendo grato. A bênção, ela te segue. Você não precisa ir atrás da bênção. A bênção que vem atrás de você. Hoje está inverso. Mas o Senhor está falando conosco essa noite. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Coloca para mim, por favor, Êxodo 14, versículo 15. Aqui foi o Senhor dizendo a Moisés: por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, diz aos filhos de Israel: levanta, se posiciona. Por que está clamando a mim? Toma o seu lugar como filho. Toma o teu lugar no reino. Coloca para mim Josué 1:2 na versão ARC, fazendo um favor. Tem como? Daqui é o Senhor dizendo a Josué após a morte de Moisés: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou
aos filhos de Israel. O Senhor perguntou para Josué se ele estava pronto? Sim, porque ele estava ali passando pelo luto, né? Pela dor. O Senhor não perguntou para ele se estava pronto. O que o Senhor quis dizer, na verdade? O tempo de luto cessou, Josué. Agora é a hora de você se posicionar. Porque um novo tempo de liderança está chegando na sua vida. Coloca para mim. Pode voltar para a NVI mesmo, fazendo favor. Efésios 5:14. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus se faz presente esta noite. Vai falando aos nossos corações. Graça vos damos, Senhor. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Glória a Jesus. Nessa passagem não está dizendo, não está referindo a alguém caído fisicamente. E sim alguém que está adormecido espiritualmente. Porque muitas vezes estamos dentro da igreja, mas a igreja não está dentro da pessoa. Então, a palavra do Senhor hoje é para a gente: levanta-te, marche, assuma o seu posicionamento no reino. Coloca para mim Provérbios 24:16. Fazendo favor. Provérbios 24:16. 24:16. Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar. Paro por ali. Por quê? 7 vezes cairá o justo e ele se levantará. A mesma certeza do que ele pode cair é a mesma certeza que ele tem que se levantar. Podemos cair? Podemos. Mas nós vamos cair, mas nós não vamos permanecer no chão. A gente cai, mas a gente tem que levantar. A gente tem que posicionar. A gente tem que olhar para cima. Se a gente ficar caído diante as circunstâncias, diante a dor, diante a luto, diante a processo, como que o Senhor vai fazer em nós? Como que a gente vai ser aperfeiçoado? Como que a gente vai ser moldado? Como que a gente vai cumprir o ID do Senhor? Amém? Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Primeiro o Senhor deu a Abraão a descendência ou a terra? Primeiro o Senhor deu a Abraão a descendência ou a terra? O Senhor deu a terra. E após veio a descendência. Da mesma forma é no dia de hoje, meus irmãos. Como assim, Andréia? O Senhor não muda. Ele é o mesmo passado, presente e futuro. E Ele nos exorta com a palavra: levanta-te e vai. Falam para mim assim: vou para onde, Andréia? Vai para fora. Fala para mim: para quê, Andréia? Para pregar, para evangelizar, para testemunhar, para curar enfermo, para libertar os cativos. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Mas Andréia, eu preciso que o Senhor faça primeiro em mim para depois fazer através de mim. Chegamos num ponto bem importante. Eu vou convidar vocês hoje a vir comigo nessa inversão. A gente sempre ora: Senhor, faça em mim para o Senhor fazer através de mim. Só que a gente precisa entender o nosso chamado, o propósito do Senhor para a nossa vida. Você sabe por que muitas vezes tem pessoas que abandonam o ministério? Porque ela está esperando o Senhor fazer nele, para depois fazer através dele. Conforme nós mesmos oramos aqui. Daí fica esperando o Senhor tratar seus traumas,
o Senhor tratar suas feridas, o Senhor tratar o seu eu, o Senhor alcançar a sua casa, sua família, sua descendência, e acaba o quê? Acaba se frustrando. Porque onde eu estou? Que parte eu sou do reino? Qual o membro que eu sou do corpo? Aí a pessoa fica perdida, né? Igual barata tonta. Onde estou? Como estou? Simplesmente porque está esperando o Senhor fazer nela. E hoje o Senhor vem dizer para a igreja: eu quero fazer através de você, para até então fazer em você. O Senhor vem dizer claramente: eu quero fazer em você, para fazer através de você. Isso vai ocorrer em tempo hábil, tá? É durante o processo. No momento em que você estiver curando, eu te curo. No momento em que você estiver evangelizando, eu te capacito. André, eu quero levar a palavra, mas eu não sei como, eu não sei. O Senhor diz a você simplesmente: levanta e vai. A sabedoria eu te dou. Irmãos, em João 5, 6. Em João 5, 6. Coloca para mim, fazendo favor. João 5, 6. Glória a Deus, aleluia. Levanta-te e vai. De Gênesis a Apocalipse. 5, 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Aqui é o paralítico que estava à beira do tanque de Betesda. Quando o Senhor viu, o Senhor perguntou para ele: como? Você quer ser curado? O que ele falou para o Senhor? Ninguém me ajuda. Tenho ninguém. Eu estou aqui esperando essa água agitada. Quando eu penso, já foi outro na minha frente. O Senhor virou para ele e falou: levanta-se. Pega a sua maca e vai, anda, marche. Irmãos, Jesus não perguntou para ele o porquê ele não havia entrado no tanque de Betesda. O Senhor perguntou para ele se ele queria ser curado. Simplesmente era para ele dizer: sim, eu quero ser curado. Então o Senhor não está preocupado com as nossas desculpas. O Senhor não está preocupado com as nossas justificativas. O Senhor simplesmente quer que a gente se posicione no reino. Levanta-se e vai. Porque o como não é com você. O como é comigo. E o Senhor vai fazer isso durante o processo. Ele vai curar você durante o seu processo. Ele vai te libertar durante o processo. Enquanto a gente estiver esperando o Senhor faça em mim, para fazer através de mim, a gente não vai estar conseguindo entender de fato o chamado que o Senhor tem para nós. E eu acredito que isso está acontecendo e aí acaba perdendo no meio do reino, tentando entender qual é a minha parte, onde estou, como eu faço. Sou tão importante assim? O Senhor vem dizer para a igreja: levanta-se e vai. Marcha. Eu estou contigo. Diga aos fracos: eu sou forte. Nós não somos nada sem Ele. É a força dele que aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se dependêssemos de nós, muitos de nós nem aqui estaria. Nós estaríamos em casa, com as pernas para cima, descansando, que amanhã é segunda-feira. Mas nós escolhemos estar aqui. O Espírito Santo de Deus atendeu o desejo do nosso coração. E Ele que nos fortalece. E a Ele damos graça, toda honra e toda glória. Então muitas vezes a gente está
achando que está tudo certo. Eu vou para a igreja, vou congregar, mas assim, o Senhor está chamando. O Senhor não está chamando simplesmente, não, porque eu estou vindo a passeio ou não. Independente, o Senhor está falando com a igreja. Levanta-se e vai. Tem pessoas que já serviu outras congregações. Tem pessoas que já foi, hoje às vezes está estagnado, está parado, algo nesse sentido. O Senhor não está preocupado com as nossas desculpas, nem as nossas justificativas. Ele está simplesmente querendo que a gente se posicione. Posicionamento. Porque Ele vai conseguir fazer em nós, se a gente se posicionar. Porque se a gente não posicionar, não tomar a frente e deixar Ele fazer, é a mesma coisa da gente estar querendo fazer tudo com a força do nosso braço. Não, quando eu tô arrumando umas coisas, né? Tô ajeitando ali, tudo e tal, aí depois eu vou, né? Eu vou servir o Senhor sim, eu vou ficar na casa do Senhor. Será? Será mesmo? Então, assim, você sabia que muitos de nós não fomos curados, não fomos tratados, não fomos libertos? Eu sou liberta. Será que nós somos libertos mesmo? Por quê? Porque a gente não permitiu o Senhor fazer. A gente está esperando. A gente está ali deitado, caído. O Senhor não está passando a mão na cabeça. Ele passou a mão na cabeça do paralítico. Minha nossa. Irmãos, foram 38 anos de espera. 38 anos de paralisia espiritual. 38 anos de desculpas. 38 anos de justificativa. O Senhor perguntou para ele: nossa, você tá mal, né? Tadinho de você. Passou a mão na cara. Levanta. Uma frase do Senhor mudou toda a história. Uma frase do Senhor mudou toda a história. Foram 38 anos. Ele estava com amarras físicas e espiritual. Mas o Senhor falou para ele: levanta. E por que ele foi curado? Porque ele creu. Porque ele confiou. E muitos de nós ainda não fomos. Porque a gente fala assim: eu confio no Senhor. Será que a gente confia mesmo? Porque na hora que o negócio aperta, a gente sempre dá o jeitinho, né? A gente vai ali tentando fazer do nosso jeito. Não, porque às vezes você está fazendo ali, está batendo a cabeça com alguma coisa, o Senhor está falando: não é aí, meu filho. Não vai por aí, meu filho. Não, mas eu gosto, né? Eu gosto, eu vou aqui, eu vou fazer isso. Tá bom para mim, né? Zona de conforto e comodismo não nos deixa viver o bom que o Senhor tem para nós. Lembra que eu falei para vocês quando o Senhor revelou para mim essa frase? Zona de conforto e comodismo. O Senhor não quer usar você como um instrumento quando você tiver um momento vago. Momento vago a gente nunca tem. E o Senhor, Ele não é resto, Ele não é step. A gente tem que colocar o Senhor no centro de todas as coisas. Abraão, quando foi para Mamre, ele fez o quê? Ali um altar. Edificou um altar para o Senhor. Ele edificou já agradecendo pela bênção que o Senhor ia fazer na vida dele. Não importa o que você está passando, já vai dando glória. Vai dando glória. Se você confia no Senhor, vai dando glória e vai falando: estou vendo a minha bênção. O Senhor vai alcançar a minha casa. O Senhor vai alcançar a minha descendência. O Senhor vai fazer através de mim para fazer em mim. Agora nós invertemos, meus irmãos. O Senhor precisa fazer através de mim. Aí Ele vai fazer em mim. Por isso que a gente ainda não foi 100% tratado, curado, liberto. Porque a gente está esperando. Aí a gente está caído. Só que a gente está esperando o Senhor pegar e falar assim: ô, minha filha, tadinha, Andréia. Que fofa, minha filha. Ô, dó. Foi difícil, né, minha filha? Esther tão linda, né? Que fofa, né? Tá sofrendo, né? Levanta e vai. Nossa, o Senhor, Ele é rude, Ele é bravo? Não. Não é não. Porque o Senhor, Ele nos exorta para que a gente possa ser aperfeiçoado. A palavra do Senhor é exortação, mas é exortação com amor. É exortação com amor. Se o Senhor, Ele está nos exortando, a gente tem que agradecer, porque Ele nos ama, né? Ele nos tem como filho. O duro é quando Ele já não abandonou.
Então, às vezes, a gente não quer ser exortado, às vezes a gente está caído. O Senhor não entende o que eu estou passando. As pessoas não entendem o que estou passando. Você que não entende o seu posicionamento. Você que está com os ouvidos tampados e não ouve o que o Senhor está falando para você. Meu filho, minha filha, levanta. Levanta. A gente não tem que falar para o filho da gente, às vezes a gente quer ficar ali, ó. Quando a gente fica bajulando a criancinha da gente que cai, ela aprende? Não aprende. Caiu, levanta. Opa! Só foi um pulo. Não é assim? Para poder aprender. Porque a superproteção estraga. A superproteção estraga. Então, hoje a palavra para a igreja não é muito extensa não, meus irmãos. Porém, ela é objetiva. Ela é profunda. Falou muito comigo e eu acredito que está falando com muitos aqui dentro também. O Senhor quer que nos posicionamos de fato. Porque Ele vai fazer em nossa vida. Só que Ele quer fazer através de você primeiro. Então não fica esperando. Eu tô aqui, o Senhor vai fazer, vai. Ele vai fazer. Ele vai fazer durante o processo. Tudo é processo. Não adianta a gente querer pular processo. Processo ele tem que ser vivido. Tudo é necessário a gente passar. A gente não chega num topo, seja profissional, seja o que for, dando um pulo. Você pode até chegar dando um pulo ou passando por cima dos outros, né? E sobe. Mas pode ter certeza que o tombo é grande. Porque o Senhor, Ele é um Deus justo. Então a gente tem que fazer as coisas igual o queniano, né, pastor? Firme, forte e constante. Ó, não é feio andar devagar. Feio é ficar parado. Sabe? Então às vezes a gente acha que tipo assim, eu tô devagar, não sei o quê. Tô devagar. Não, você não tá devagar. Você parou, sentou, estagnou. Muitas igrejas estão lotadas de corpo presente e alma e espírito vagando. Aí depois não sabe por quê que demônio entra na igreja. O demônio já acompanhou a pessoa desde onde ela saiu. O que fez durante o dia inteiro? A gente alimenta 3 vezes por dia o mínimo: almoço, café da manhã e janta. Quantas vezes a gente alimenta o nosso espírito? Como que você passou o dia hoje? Você colocou... eu não estava fazendo nada. Você colocou um louvor ali para ser edificado o seu espírito, para ser fortalecido o seu espírito. Você meditou na palavra. Você fez uma oração de agradecimento na hora que você acordou pelo Senhor, né? Obrigado. Eu acordei. Graças a Deus. Tenho um teto para morar. Não, ou você já acordou já murmurando. Porque lembra, o pessoal do povo do Egito era para ficar 40 dias, né? Eles acabaram ficando 40 anos. Devido o quê? A murmuração, a rebeldia. Então eu vejo, meus irmãos, que como a gente está... A porta ela está estreita. Então a gente não tem que se assustar quando a gente... Nossa, vou em tal igreja, não sei na onde. Tem poucos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A porta ela é estreita. A pessoa quer estar na igreja e está no mundo. Isso é estar no muro. E o muro ele tem dono, irmãos. O muro é de Satanás. Quem está no muro e não decidiu, toma cuidado, é um lugar muito perigoso. Você tem que ter decisão na sua vida. Você tem que ter posicionamento. E o Senhor ele vem chamar todos que aqui estão. Se posicione, levanta. Aí fora tem muitas pessoas que precisam ser curadas através do seu testemunho. Muitas pessoas aí fora precisam curar traumas. Vai na dor mesmo. Vai na dor. É na dor que o Senhor vai fortalecendo. É na dor que o Senhor vai fazendo. E Ele faz. E olha que Ele faz. Eu tenho certeza que se eu tivesse de luto até hoje, o Senhor não tinha feito 1/3 do que Ele fez na minha vida. Se eu tivesse de luto até hoje, em casa. Porque luto a gente vive ele. Mas se eu tivesse me resguardado, se nós tivéssemos em casa, sem permitir o Senhor fazer... Uma hora dessa eu não consigo nem imaginar, nem quero. Prefiro nem pensar. Né? Também não, né? Melhor nem pensar. A gente só vai dando glória e agradecendo.
Porque é o Senhor que sabe todas as coisas. Então, meus irmãos, coloque a mão no coração assim. Onde vocês estiverem sentadinhos, encurva a cabeça assim. Fale você no íntimo com o Senhor. Fale no íntimo, fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, Senhor Jesus, essa noite. Obrigado pela palavra ministrada. Que eu possa ter entendido. A palavra, ela veio calma, ela veio tranquila, para que eu possa ter entendimento conforme o Senhor pediu para a palavra ser ministrada. Fale comigo, Senhor. Me ajuda a me posicionar no reino, porque eu sou importante, Senhor Jesus. Eu sou importante no corpo de Cristo. Eu sou um membro importante. E o Senhor precisa me usar como instrumento. Me molda, Senhor Jesus. Me molda durante esse processo. Aonde eu estiver, Senhor, onde eu colocar a planta dos meus pés, ali prosperará. Onde eu colocar as minhas mãos, enfermos serão curados. Pessoas libertas, famílias alcançadas e restauradas. Oh, Senhor Jesus, oramos esta noite. Faça através de nós, Senhor, para o Senhor fazer em nós. Porque precisamos de Ti. E queremos ser útil para Teu reino. Agradecemos ao Senhor por tudo. Porque o Senhor é bom. A Tua graça nos alcançou. A Tua palavra, ela exorta. Mas ela consola. Ela edifica. Ela nutre o nosso espírito. Que possamos Te buscar sem cessar. Que possamos entregar a Ti tudo o que temos. Levantar e edificar um altar para o Senhor. Porque o Senhor é o mais importante da nossa vida. O Senhor é sobre tudo e sobre todas. Creio em Ti, confio em Ti, espero em Ti, Senhor. Faça conforme os Teus planos e os Teus propósitos, que são melhor que os meus. Em nome de Jesus, vocês dizem amém. Glória a Deus, aleluia. Uma palma para Jesus.